bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia e vou acompanhá-los neste momento. Para a aula de hoje, vocês vão precisar, além dos materiais convencionais já, o caderno, folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Se vocês puderem separar lápis de cor e uma régua, hoje será preciso. Mas caso você não tenha, não tem problema. Enquanto vocês separam esse material, lembre-se de colocar a data de hoje já no material. Um tempinho para vocês e eu já volto. Então vamos para a nossa aula de hoje. Lembre-se, não é necessário copiar as propostas, basta colocar um número e a sua resolução. Então, primeira proposta de hoje. Posicione os números em uma reta numérica, contorne de azul o número menor e de verde o número maior. Então, olhem lá, eu tenho três números fracionários, 3 décimos, 3 oitavos e 1/4. Então, vocês vão desenhar uma reta numérica, posicionar esses três números nesta reta e vão contornar de azul o número menor e de verde o maior. Um tempinho e eu já volto. E aí, colocaram esses três números na reta numérica, contornaram o maior e o menor. Então vamos pensar um pouquinho. Que tamanho que eu tenho que desenhar essa reta numérica? Será que tem que ir até o número 10? Até o número 8? Vamos pensar.
Essas 3 frações são frações próprias. O que isso quer dizer? Frações próprias são aquelas frações onde o numerador é o número que está em cima da fração, ele é menor que o denominador, que é o número que está embaixo. Então, olhem lá. Se eu analisar as 3 frações, em todas elas, o numerador é menor que o denominador. Ó. 3 é menor que 10, 3 é menor que 8, 1 é menor que 4. Então, ou seja, que quando eu faço a divisão dessas frações, eu sei que o resultado sempre vai ser menor que 1. Então, eu sei que eu vou desenhar uma reta numérica que inicia no 0 e termina no 1. Por quê? Porque essas 3 frações vai estar neste intervalo, porque a divisão delas vai ser menor que o número 1. Então, vamos pensar assim, tá, como que agora eu faço para posicionar 3 décimos aqui? Como que eu faço isso? Vamos recordar um pouquinho? A parte de baixo da fração significa o quê? Que eu peguei o meu inteiro e vou dividir em 10 partes. E o que significa a parte de cima, o numerador? Que dessas 10 divisões eu vou pegar 3. Então, o que eu vou fazer? O meu inteiro não é a reta numérica de 0 até 1? É, né? Então, eu vou pegar esta reta e vou fazer 10 divisões. Por que 10 divisões? Porque o meu denominador é 10. Então, eu tenho que pegar o meu inteiro e dividir em 10 partes iguais, porque eu estou falando de fração, né? Então, percebam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi o meu inteiro em 10 partes. E quantas partes desse inteiro que eu quero? Eu quero 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. O que eu concluo? Que os 3 décimos está aqui. Bem nesse ponto aqui, ó. São 3 partes do inteiro que eu dividi em 10. Posicionei a primeira fração. A segunda fração, 3 oitavos. O que acontece agora? O meu inteiro não vai ser mais dividido em 10 partes. O meu inteiro vai ser dividido em 8 partes. Então, olhem lá. O meu inteiro continua sendo de 0 até 1, porque esse é o meu inteiro. E eu vou dividir em 8 partes iguais. Então, olhem lá a divisão do meu inteiro em 8 partes. Percebam que eu estou fazendo de cor diferente, para vocês notarem essa divisão. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi o meu inteiro em 8 partes iguais. E quantas partes que eu quero desse 8? Eu quero 3 partes. Então, 1, 2, 3. Posicionei 3 oitavos. Tudo bem? Agora, o que eu preciso? 1/4. Como que eu vou posicionar esse 1/4 na reta numérica, nesse intervalo dela, né? De 0 até 1. O meu inteiro continua sendo de 0 até 1 e eu vou dividir em 4 partes iguais. Então, olhem lá, em outra cor. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes iguais. E quantas partes que eu quero? Uma parte. Então, vou posicionar 1/4 na primeira parte. Tudo bem até aqui? As 3 frações estão posicionadas. Agora eu vou fazer os contornos. Contorno de azul um número menor. Quem que é o menor? 1/4, né? Por que ele é menor? Porque ele está mais próximo do 0. Quanto mais próximo do 0 o número estiver, menor ele é, né? Então, ó, 1/4 está mais próximo do 0 do que 3 décimos e 3 oitavos. Então, eu vou contornar 1/4 de azul. E contornar de verde o maior número. Então, agora, o maior número. Nesse intervalo, o maior será aquele que está mais próximo do 1. Porque o 1 é maior que 0. Quem que está mais próximo do 1? 3 décimos ou 3 oitavos? 3 oitavos, né? Percebam? 3 décimos está aqui.
3/8 aqui. Então, quem está mais próximo do 1? 3/8. Então, vou contornar de verde, porque é a fração maior, um número maior. Então, o menor é 1/4 e o maior 3/8. Ok? Tranquilo? Próxima proposta. Rafael e Lucas estão jogando dominó de racionais. Observe como está o tabuleiro. Então, olhem aqui o tabuleiro. Dominó dos racionais, um dominó diferente, né? Então, ele tem números inteiros, números na forma de percentual, números decimais e números fracionários. São os números racionais, né? Então, percebam que para colocar uma peça nesse jogo, tem que colocar as peças que têm o mesmo valor, escrito diferente. Olhem aqui, 1/1, uma fração. 1/1 é a mesma coisa que um inteiro. Então, por isso que foi colocada essa peça aqui. 20%. Por que foi colocado 0,2 aqui? Porque 20% é a mesma coisa que 2 décimos. Por isso que estão juntos. E aqui, 12,5% é a mesma coisa que 125 milésimos. Então, as duas formas escritas representam a mesma quantidade. Mesma coisa aqui, ó, 50% é a mesma coisa que 5 décimos. Então, é a mesma quantidade escrito de forma diferente, ok? Rafael tem as peças abaixo e está na sua vez de jogar. Então, olha as 3 peças que o Rafael tem. 10%, 333 milésimos, 1/5, 1/2, 25% e 1/5 novamente. Rafael conseguirá encaixar alguma peça? Se sim, qual? Então, aqui o tabuleiro de como estava o jogo. Então, percebam, quais são as opções que Rafael tem? 1/4 e 1 décimo. Será que aqui, dessas 3 peças que ele tem, ele pode encaixar alguma? Lembre-se, ele tem que ter peças que tenham 1/4 escrito de uma forma diferente e 1 décimo também escrito de uma forma diferente. Vejam se o Rafael conseguirá encaixar alguma peça. Eu já volto.
E aí, será que Rafael vai conseguir encaixar alguma peça? Então, acompanhe comigo na solução ali. O tabuleiro, do jeito que ele está, né? E as 3 peças de Rafael. Então, vamos pensar aqui primeiro. Rafael só pode colocar peças que tenham 1/4 ou 1/10 escrito de uma forma diferente. Será que ele tem? Então, vamos ver aqui comigo. 1/4 e 1/10. Então, vamos pensar aqui. Vamos começar pelo 1/10. 1/10, eu posso escrever ele na forma decimal, né? 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Então, ó, 1/10. E aqui eu também tenho 1/10. Então, eu escrevi de uma forma diferente. E na forma percentual? Como que 1/10 vai ser representado na forma percentual? Pensem lá comigo um pouquinho, ó. 1/10. Eu posso representar ele também como se fosse 10%. Por que 10%? Vou fazer um desenho aqui, meio feinho, mas vou fazer para vocês entenderem. Vamos supor que esse aqui é o meu inteiro, certo? Como eu fiz lá na reta numérica. Então, esse aqui é o meu inteiro. Lembram? Número fracionário? O denominador é a quantidade de partes que eu vou dividir o meu inteiro. Então, se esse aqui é meu inteiro, eu posso dizer que isso aqui é meu 100%. Não posso? Se é o todo que eu tenho, é tudo 100%. Então, eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir em 10 partes. Vou fazer uma divisão aproximada, tá? Mas lembre-se, quando falamos de fração, a divisão tem que ser em partes iguais. Mas aqui é só para representar para vocês. Então, eu vou fazer uma divisão aproximada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou acrescentar mais um aqui. 9, 10. Ok? Eu dividi o meu inteiro em 10 partes. O que diz aqui o numerador? Que dessas 10 partes, eu tenho que pegar uma parte, ok? 1/10 está representado aqui, que é a mesma coisa que 0,1, porque aqui eu também tenho 1/10. E por que é a mesma coisa que 10%? O meu todo aqui não é 100%? Eu não dividi o todo em 10 partes? Quanto que vale cada parte? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Ou seja, esse pedacinho que eu peguei vale 10%. Então, 1/10 é a mesma coisa que 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Tudo bem aqui? Agora 1/4. Vamos pensar. 1/4. Vamos fazer por desenho? Para ficar mais fácil a compreensão? Então, olhem lá. 1/4. Eu vou pegar o meu inteiro. Olhem lá, o meu inteiro. Quanto que vale o meu inteiro? Vale 100%. Em quantas partes que eu vou dividir o meu inteiro? Em 4. Então, eu vou dividir aqui em 4 partes o meu inteiro. Quantas partes que eu vou pegar? Uma, né? O numerador é 1. Então, eu vou pegar uma parte. Opa! E agora? Quanto que vale essa parte? Então, vamos pensar. Vamos aqui, ó. Se eu dividir na metade aqui, eu sei que aqui eu tenho 50% e aqui eu também tenho 50%. E eu quero a metade de 50%. Ou seja, aqui eu tenho 25%. 25 mais 25, 50. Com mais 25, 75. Com mais 25, 100%. O que eu concluí aqui? Que 1/4 é a mesma coisa que 0,25, ou seja, 25 centésimos, que é a mesma coisa que 25%. Então, percebam, escrevi 1/4 e 1/10 de duas maneiras diferentes. E agora, ficou fácil descobrir se o Rafael pode encaixar alguma peça? Vamos analisar as peças que ele tem. Então, ele tem 10%. 10%, vimos aqui que é a mesma coisa que 1/10. Então, ele pode encaixar 10% no 1/10. E percebam também 25%. 25% nós vimos ali que é a mesma coisa que 1/4. Então, o Rafael consegue encaixar a peça dos 10% ou a peça do 25%. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Próxima proposta. A primeira estação de sustentabilidade de Curitiba, localizada na Regional Boa Vista, em 40 dias recebeu 1,5 toneladas de lixo reciclável. Desses, 3% são de alumínio. Se essa quantidade de alumínio fosse vendida a R$ 6,50 o quilograma, qual seria o valor arrecadado? Então, olhem lá. 40 dias arrecadou 1,5 toneladas de lixo. Desse total, 3% são alumínio. Se eu vendesse esse alumínio a R$ 6,50 o quilograma, qual seria o valor arrecadado? Lembre-se, aqui está falando toneladas, aqui está falando quilograma. Eu não posso fazer um cálculo com unidades diferentes. Eu preciso deixar essas unidades a mesma. Então, vai um lembrete para vocês. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, vejam lá. Toneladas e quilograma. Quanto que vai ser arrecadado se for vendido? Um tempinho e eu já volto.
Calcularam quanto que seria arrecadado se fosse vendido esse alumínio? Então vamos ali comigo. Então, 1,5 toneladas, 3% são alumínio. O quilograma do alumínio sai a um preço de R$ 6,50. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é deixar as mesmas unidades. Se eu estou falando em quilograma e tonelada, eu vou converter uma delas. Ou seja, eu vou converter a toneladas, né? Porque o preço do alumínio é em quilograma. Qual que era a dica que eu deixei lá para vocês? Que uma tonelada é equivalente a 1.000 quilogramas. Então, para mim saber quanto vale 1,5 toneladas em quilogramas, basta eu pegar esse valor, né, a quantidade em toneladas, e multiplicar por 1.000, que vai ser 1.500 quilogramas. Então, 1.500 quilogramas e 1,5 toneladas é a mesma coisa, escrito de forma diferente. O que dizia lá? Que 3% são alumínio. Então, eu preciso saber o percentual para me saber a quantidade de alumínio. Quanto que vale 3% de 1.500 quilogramas? Para saber se eu fosse vender, qual o valor que eu ia arrecadar, né? Então, vamos pensar assim. Percentual. Um percentual fácil de se calcular é o 10%, né? Quanto que é 10% de 1.500? É 150. Só que eu não quero 10%, eu quero 3%. Só que o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o meu percentual e dividir por 10. Por que por 10? Porque 10 dividido por 10, eu vou ter 1%. Já me ajuda? Se eu divido um lado por 10 para me manter a proporção, o outro lado, eu também vou fazer uma divisão por 10. 150 dividido por 10, 15. Então, o que eu concluí aqui? Que 1% de 1.500 é igual a 15. Só que eu não quero 1%. E também eu não quero 10%. Eu quero 3%. Mas eu sei que 3% é a mesma coisa que fazer 1 mais 1 mais 1. Não é? Porque 1 mais 1 mais 1, 3. Mesma coisa que 3%. Então, o que eu faço? Eu sei que 1% é igual a 15. Então, 15 mais 15 mais 15. Por quê? Porque eu peguei 3 vezes o 1%. Então, vou pegar 3 vezes o 15. Isso eu concluo o quê? Que 3% de 1.500 quilogramas são 45 quilogramas. Então, eu sei que de 1.500 quilogramas que foi arrecadado de lixo reciclável, 3%, ou seja, 45 quilogramas são de alumínio. E o que o problema queria saber? Se fosse vendido esses 45 quilogramas a um preço de R$ 6,50, quanto que seria arrecadado? Então, para mim saber se 1 quilo eu recebo 6,50, mais 1 quilo, mais 6,50, mais 1 quilo, mais 6,50, o que eu vou fazer? 45 quilos multiplicado por 6,50,
ou 6,50 vezes 45, é independente. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação para descobrir o valor que seria arrecadado. Vou começar a multiplicar pela unidade, né? Porque agora eu tenho uma multiplicação aqui, 45. Tenho dezena e unidade. Então, nós vamos começar a multiplicar pela unidade. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Fico 5, reagrupo 2. 5 vezes 6, 30. Com mais 2, 32. Multipliquei a unidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso multiplicar o 4. Mas o 4 está em qual ordem? Da dezena, né? Se o 4 está na ordem da dezena, o que acontece? Eu posso começar a colocar o resultado da multiplicação aqui na ordem da unidade? Não, né? Porque eu estou multiplicando a dezena. Então, eu vou colocar o resultado da multiplicação aqui, embaixo do 5 que está representando a ordem da dezena. Então, vou começar lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vou reagrupar o 2. 4 vezes 6, 24. Com mais 2, 26. Multipliquei. Agora eu preciso adicionar esses dois valores para ter o resultado da multiplicação. 0, 5, 2, 9 e 2. Mas percebam, eu estou falando de dinheiro, né? Sistema monetário. Eu tenho uma vírgula aqui. Quantas casas que eu tenho de vírgula? 2 casas, né? Que é a parte dos centavos no sistema monetário. Então, aqui na minha solução, eu também preciso colocar a vírgula para representar o real e os centavos. Então, 2 casas, eu coloco a vírgula. Então, o que concluímos? Que o valor arrecadado seria de R$ 292,50. Ok? Proposta 4. Fernanda tem R$ 18,25 e seu irmão tem R$ 23,45. Juntando os dois valores, quanto falta para que eles possam comprar de presente para sua mãe um livro que custa R$ 59,20? Letra A, B, C ou D? Então percebam, Fernanda tem um valor e o irmão dela tem outro. Eles vão juntar esses dois valores para comprar um livro para sua mãe de presente que custa R$ 59,20. Quanto que vai faltar para eles poderem comprar esse livro? Eu já volto.
E aí, quanto será que ainda falta para que os irmãos possam comprar o livro de presente para a mãe? Então vamos lá, acompanhem comigo. Fernanda tem R$ 18,25. O irmão tem R$ 23,45. E o presente custa R$ 59,20. Quanto falta? O que eu preciso fazer primeiro para saber o quanto falta? Primeiro, eu preciso saber quantos dois irmãos têm juntos, que eles vão juntar os valores que eles têm. Então, olhem lá, 18,25, que é o valor da Fernanda, mais 23,45, que é o valor do irmão dela, quanto que eu tenho? Então, percebam aqui que eu vou separar em ordens e nós temos a ordem dos centésimos, dos décimos, das unidades e das dezenas. E temos a vírgula. Quando nós adicionamos ou subtraímos números decimais que possuem a vírgula, nós temos que tomar cuidado para que fique a ordem embaixo de ordem. Então, ó, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo da vírgula, unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena. Isso é muito importante na adição e subtração de números decimais. Eu tenho que obedecer às ordens. Então vamos começar a adicionar pela ordem dos centésimos. 5 centésimos mais 5 centésimos, eu tenho 10 centésimos. Ou seja, o zero que representa os centésimos fica na ordem dos centésimos e 10 centésimos é a mesma coisa que um décimo. Então eu reagrupo 1 na ordem dos décimos. 1 mais 2 mais 4, eu tenho 7, vírgula, vírgula, coloco a vírgula também para separar a parte decimal da parte inteira do número. Agora eu vou somar as unidades. 8 mais 3, 11, a unidade fica na ordem da unidade e 1 que representa a dezena, eu reagrupo. Adicionando a ordem da dezena. 1 mais 1 mais 2, 4. O que eu calculei aqui? Que os dois irmãos têm juntos a quantia de R$ 41,70. Quanto custa o presente? R$ 59,20. Olha a pergunta do problema, quanto que falta? Para saber quanto que falta, eu preciso fazer uma subtração. O valor do presente menos o valor total que os dois irmãos têm juntos. Eu vou fazer uma subtração. Percebam também que na subtração é a mesma coisa da adição. Eu tenho que obedecer às ordens da parte inteira e a ordem da parte decimal. Ordem embaixo de ordem para não ficar errado o meu cálculo. Então, olha aqui. Centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, a vírgula, unidade e dezena.
Eu vou começar a subtração. Vou começar lá pela parte decimal, lá nos centésimos. 0 centésimos menos 0 centésimos, 0. 2 décimos menos 7 décimos. Eu consigo fazer essa subtração? Não. Eu vou ter que fazer um reagrupamento. Como que eu faço esse reagrupamento? Eu vou para a próxima ordem que possa fazer isso. No caso, na unidade, porque eu tenho 9 unidades. Se eu vou reagrupar, eu não vou ficar mais com 9 unidades. Eu vou ficar com 8. E essa uma unidade que eu estou tirando, eu vou passar lá para o décimo. Porque uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Só que já tinha 2 décimos aqui, né? Então eu vou ficar com 12 décimos. 12 décimos para tirar 7. Agora eu consigo, né? 12 menos 7, 5, vírgula. Então, coloco a vírgula também para separar a parte decimal da parte dos inteiros. 8 menos 1 na ordem da unidade, 7. E na ordem da dezena, 5 menos 4, 1. O que concluímos com isso? Que para comprar o presente, o livro lá para a mãe dos irmãos, eles ainda precisam juntar R$ 17,50. Alternativa D é a solução para esse problema. Tudo bem até aqui? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esta aula e nós nos encontramos no próximo momento. Até logo!